Caros irmãos, abramos mais uma vez a palavra do Senhor, nosso Deus, nesta manhã tão oportuna. E agora no livro de Abacuque, o profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Abacuque no capítulo de número 3. E então, nós vamos fazer esta leitura e eu vou pedir apenas a atenção em 3 momentos, atenção diferenciada. Quando chegarmos no verso 3, então nós vamos fazer esta leitura em silêncio. Eu vou estar conduzindo a leitura, verso 1 e verso 2. No verso 3, você não tira os olhos, mas lê em silêncio. A mesma coisa com o verso 9. E então, nos versos 17 a 19. Senhor Deus nos ajude nesta estrutura, na verdade, corrigindo. O último é 13 a 15. Para que nós possamos entender ao máximo a estrutura e a intenção do próprio autor. Começo a leitura. No verso 3, não há voz audível, apenas com os olhos. No verso 9 e depois nos versos 13 a 15. E na sequência eu continuo. Abacuque no capítulo 3, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos seus cavalos, nos teus carros de vitória? Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu.
A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Até aí. Ó Pai Santo, tendo já o privilégio, ó Deus, de tudo que já participamos até agora, concede-nos por Tua graça, ó Senhor Deus nosso Pai, Pai Santo e Pai Justo. Concede-nos a graça da edificação por intermédio da Tua palavra. Assim nós silenciamos para ouvi-la. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Caros irmãos, queridos amigos, considerando que estamos na parte final do livro de Abacuque e que esta comunidade, esta igreja, essa parte do povo da aliança do Senhor Deus já recebeu a exposição dos capítulos 1 e 2, nós avançamos aqui para o entendimento, para tirarmos, como já foi orado, edificação para melhor vivermos e louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor nosso Deus. E quando fazemos, olhando para o capítulo 3, nós o fazemos com os pressupostos, com as ideias anteriores que já foram colocadas aqui, com as afirmações que já foram feitas, que serão evocadas no tempo certo. E fazemos, sobretudo, uma anotação importante, a partir dos escritos e do trabalho de um missionário, teólogo, um homem de Deus, Gerard van Grunig. Ele diz que nós precisamos olhar para esta produção literária, para esse texto, para esta profecia, para esta palavra profética, considerando o século 606, até 598, e isto é muito importante para o que vamos assumir mais na frente. Grunig é citado por mim pela simpatia, pelo carinho e também pelo respeito, porque ele não olha as Escrituras apenas como um pedaço. Ele tem nos ensinado e nos ensinou com a vida, ele que com sua esposa, Harriet, criaram 8 filhos em missões e andaram de fato em várias terras, inclusive aqui no Brasil. Ele tem nos ensinado e deixou esse legado de que nós não podemos considerar a história da redenção apenas num capítulo ou mesmo num livro. Estas informações que são dadas em torno do texto que nós estamos estudando, a data, ela deve servir para o nosso entendimento e para testarmos que de fato nós estamos diante de uma palavra revelada do Senhor da história. Não apenas uma palavra de um profeta muito distante, nem mesmo de uma palavra apenas de alguém que está sendo trazida agora, mas de uma palavra de alguém que está na mesma linha que nós. A história da redenção ainda não se fechou. Os 3 volumes de Grunig, ele fala da criação à consumação, e ele traça uma linha reta para que nós possamos entender que a história da redenção continua e nós estamos, portanto, na mesma história, na mesma linha histórica redentiva de Abacuque. Ainda que nós possamos não tê-lo conhecido, ainda que eu não tenha tido o privilégio de apertar as suas mãos, de tê-lo perto de mim, contudo nós estamos numa linha histórica do mesmo Deus, do mesmo Senhor, da mesma comunidade da fé. Não há mudança, não há atualização, não há desvios. O Deus da história da redenção, Ele continua escrevendo os últimos dias.
Nesse sentido, nisto é que nós precisamos então colocar que Abacuque escreve às vésperas, pertinho do exílio babilônico. O que ele escreve aqui só vai fazer sentido para nós, as suas demandas, as suas questões que já foram analisadas. Elas se tornam com mais sentido para nós quando nós percebemos as circunstâncias nas quais ele estava escrevendo. Uma circunstância similar se repete na história da redenção e seria como se ele estivesse escrevendo às vésperas do ano 70. Considerando a dimensão do impacto das coisas que aconteceram lá, nós sabemos que no século 70 da era cristã, o templo foi destruído. A nação de Israel foi invadida. E o inimigo se apossou de tal maneira e de maneira tão grandiosa, tão terrível, daquele povo que buscava o Deus Yahvé, que cultuava o Deus verdadeiro, que as palavras e as perguntas de Abacuque poderiam muito bem serem feitas às vésperas do ano 70. Contudo, nós avançamos dizendo que Abacuque não está apenas fazendo os seus questionamentos. Abacuque está desempenhando um papel pastoral. Aqui eu não estou pegando um texto, um termo da minha época e jogando para dele. Estou descrevendo a ação e a intenção dele. Há dois profetas nas Escrituras que nós estamos esvaziando o caráter pastoral dos seus escritos. Um deles é Abacuque, o outro é João, no livro de Apocalipse. Porque se trata de um profeta e de uma profecia. Nós estamos sempre atrás, eu digo de maneira simples, tá? Não de maneira examinada. Nós estamos sempre atrás de algo que vai se realizar, de algo que vai acontecer, de um mistério que vai se cumprir, de uma profecia que vai ser realizada envolvendo algum país poderoso. E quando nós vamos analisar Apocalipse, nós vemos que trata-se de uma carta e de um livro pastoral, de um cuidado pastoral intenso pela vida, pela alma dos seus ouvintes. E o livro de Abacuque não pode ser desprovido, esvaziado deste caráter. Verdadeiramente ele não escreveu apenas para tratar do seu questionamento, ele escreveu para cuidar da sua comunidade. Ele está extremamente preocupado. Estes eventos que estão se avizinhando, que estão se aproximando, a maneira como a igreja vai lê-los, como nossos filhos vão interpretá-los. Nós somos a comunidade do pacto, nós somos o povo eleito do Senhor Deus. Os poderes, as maravilhas, os sinais já foram manifestos em grandes medidas no nosso meio. E de várias maneiras o Senhor Deus já apontou que nós somos o povo de propriedade exclusiva dele. Mas vai haver algo muito terrível. Na verdade, ele já está sob os efeitos iniciais, ele já presenciou os efeitos iniciais. Poucos anos, menos de 10 anos antes, já tinha havido uma primeira invasão. Daniel já tinha sido levado na primeira leva, mas ainda iria acontecer o cativeiro em si, ainda iria se cumprir o juízo que está previsto nas Escrituras Sagradas. De maneira que quando nós lemos, e já foi lido aqui no capítulo 1, no verso 5, vede entre as nações, Abacuque 1,5, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Ora, o que vai acontecer vai ter um impacto muito grande, alguém precisa pastorear este rebanho, porque realizo em vós, digo em vossos dias, obra tal, que vós não podereis, digo não crereis, tem que apurar o óculos aqui, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. A descrição: eles são pavorosos e terríveis. Nós estamos vivendo aqui com lutas, com sofrimentos,
mas nós seremos objetos da ira, do pavor, da impiedade, de injustiças. E isto, sem dúvida, vai impactar todas as famílias. E criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Não há nada que mais nos aflige quando esse direito é torcido, como já foi dito neste púlpito, quando nós presenciamos e somos, na verdade, testemunhas de um momento histórico brasileiro, no qual as leis estão sendo reeditadas. E enquanto elas estão ali no plano econômico, no plano político, num plano mais distante, mas quando elas estiverem em relação a mim, isto vai doer mais. E então eles estariam vivenciando estas circunstâncias terríveis. De maneira que não apenas no coração do profeta, e verdadeiramente as questões estão no coração do profeta, mas ele também é um representante do povo, de maneira que ele está antecipando aquilo que vai estar levando a comunidade do pacto para uma situação de fato de devaneio, de desvaneio. Ela vai fraquejar. Por isso ele pode fazer as perguntas do capítulo 1, verso 2, até quando, Senhor? Por isso ele pode dizer no capítulo 1, verso 5, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus. Por isso ele pode recorrer e ensinar a esta comunidade que em toda e qualquer circunstância nós precisamos perguntar pela história da redenção. Nós precisamos entender o agir do Senhor Deus na linha histórica redentiva, desde Gênesis. Nestes dias nós precisamos ler mais as Escrituras, Abacuque está dizendo. Nós precisamos então fazer a revisão, não no sentido de modificação, mas no sentido de consulta. Nós precisamos atualizar não a palavra, mas o nosso conhecimento. O nosso entendimento precisa ser fundamentado, como o Senhor agiu nesses dias, como era quando aconteceu assim. E aí então, pode haver misericórdia divina para um povo que abandonou o Senhor Deus, que como nós ouvimos aqui, deixou a lei de Deus, o compromisso. Pode haver misericórdia do Senhor Deus para famílias que não estão preocupadas com as suas ações, com as ações dos seus filhos. Pode haver misericórdia, ou esse silêncio já é algo definitivo. A maneira como o Senhor Deus vai tratar-nos, ela é uma expressão da justiça divina, da santidade divina. Então estas perguntas teriam mesmo que ser suscitadas. Há um silêncio de Deus, parece ser essa a ideia paralela do capítulo 1 e capítulo 2. Há um silêncio do Senhor Deus, muito devido ao silêncio das autoridades domésticas em relação à idolatria. Assim como os pais nada fizeram para conduzir os seus filhos de volta a Deus, para repreendê-los, para trazê-los à fidelidade da aliança, a leitura aparente é de que o Senhor Deus nada está fazendo e nada irá fazer. Daí esta pergunta, ou estas perguntas. Como nós vimos aqui ainda para concluirmos esta introdução, nós não estamos diante de um homem fazendo uma queixa na sua soberba. Verdadeiramente, como diz a palavra do Senhor Deus no capítulo 2 aqui do profeta Isaías, Abacuque, no verso 4, eis o soberbo. Verdadeiramente, esta não é a melhor atitude para nós fazermos leitura dos acontecimentos que vêm sobre nós, sobre nossa família, sobre nossa nação, sobre a igreja. Eis o soberbo. Uma luz se acende, um teatro, um palco, uma personagem é apresentada e o nome dele, soberbo. Como foi ouvido aqui.
sua alma não é reta nele. Portanto, é claro e evidente que este livro não está incentivando-nos à murmuração. Pelo contrário, a pergunta da alma verdadeira, piedosa, temerosa. Nós não vamos ousar levantar a cabeça, nós não vamos, desviados da própria palavra, olhar para nós mesmos e nos achar merecedores de alguma coisa, de maneira que não vamos dizer, eu não sou como aquele, por que está vindo isso sobre mim? Mas nesse palco não é apresentado apenas o soberbo, o justo, que não é apresentado da mesma forma, com uma exclamação, mas ele está no cenário, e ele é visto não pela multidão, ele é contemplado não pelos espectadores da cena, mas ele é visto pelo Deus da história. O justo viverá pela fé. Que o Senhor Deus nos conceda a graça de, tendo recebido a exposição do capítulo 1, do capítulo 2, de tendo percebido que há de fato algo muito semelhante nos nossos dias e que é o mesmo Deus e a mesma comunidade da fé, nós possamos então sermos ensinados por este profeta pastor. E o capítulo 3 mostra então muito mais, de maneira muito clara, que ele de fato é pastor, que ele de fato está cuidando do seu povo, porque ele tece uma poesia. Qual é o profeta que termina a sua profecia com uma oração? Qual é o profeta que apresenta ao final do seu livro uma oração que mais é um salmo? E que ele disse, inclusive, que deve ser cantada com seus instrumentos. A última frase que eu não li, ela também está no texto. Ao mestre de canto, para meus instrumentos. Há uma ideia de que esses instrumentos eram instrumentos do próprio profeta. Não está aqui, mas tem esse sentido de posse, de genitivo. Ele disse, eu estou compondo uma oração, porque é assim que ela nos é apresentada, oração do profeta Abacuque. E é interessante porque a Bíblia de Jerusalém, ela diz uma oração em tom de lamentações, é uma tradução do latim. A NVI, essa nova versão internacional, ela traz a tradução desta frase como sendo uma oração, ponto, uma confissão, e é interessante que seja assim, porque ela está apontando para uma espécie de declaração de fé. Nós estamos diante não apenas de uma oração de um homem que está orando, mas de um homem que está ensinando que a comunidade precisa declarar nestes momentos. Está ensinando que nossos filhos devem crer nas horas difíceis, o que eles devem crer em relação ao Deus da Bíblia, que é ensinado na escola bíblica dominical, o que eles devem crer a respeito de si mesmos, o que eles devem crer a respeito das circunstâncias, dos acontecimentos que se dão em relação a eles. Esta, portanto, é uma declaração de fé em forma de oração cantada. Por isso, a nossa Bíblia diz oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Então ele encerra a sua profecia, ele encerra a sua sentença pesada, difícil de ser entregue. Ele encerra com um esboço, uma estrutura, uma apresentação bíblica, como se fosse uma escola bíblica, apresentar o que vocês devem crer. Uma declaração de fé em forma de oração, em forma de canto, para ser cantada. É interessante ainda notar que a estrutura que eu tentei fazer a gente perceber um pouco, no verso 3, em outras traduções, ela traz uma pausa. Alguma tradução coloca interlúdio, 3 vezes, no verso 3, que eu pedi para vocês lerem em silêncio, nós lermos em silêncio, no verso 9,
e no verso 13 a 15. E numas traduções mais antigas, a palavra selá, que saiu da nossa tradução, da nossa versão mais nova. A palavra selá, ela aparecia nas versões antigas, quem lê a Bíblia mais antiga vai lembrar que tinha em alguns salmos, só que a gente não sabia dizer o que era aquilo, né? Selá o quê, né? Parece alguma coisa que está muito distante de nós. Trata-se de uma notação que pode tanto ser musical, quanto pode ser litúrgica, e que em ambos os casos, nos dois casos, ela nos remete para uma ideia de solenidade. Então a ideia de que esse povo está ouvindo a leitura, e ali então o liturgo silencia, e os olhos deles vão para o texto, o coração deles vão para o texto. E a metáfora do verso 3, ela é impressionante, porque ela é uma comparação de um Deus que está vindo de um evento. Ela não é apenas uma frase. Deus vem de Temã. O Senhor Deus está vindo da praça Centro Cívico. Ora, os nossos filhos estão lendo a Bíblia. E então eles são remetidos a uma imagem de um Deus que está vindo da praça do Centro Cívico, na sua grandeza, no seu poder, na sua majestade, na sua glória, na sua santidade. A ideia é muito bonita, porque esse homem faz isso sobre um peso de estarrecimento de um povo que está vindo. Então, do mesmo jeito que eu estou tremendo porque o inimigo está vindo, porque uma moto parou perto de mim e eu saio correndo, muito mais o meu temor diante do Deus que está vindo de Temã. Nesse sentido, ele aponta para uma solenidade. E aí aqui então, eu quero conduzir a primeira afirmação, o primeiro ensino, em primeiro lugar, ao lermos esta oração do capítulo 3 do profeta Abacuque, nós podemos ser chamados pelo Senhor Deus para termos uma reação correta diante da sua palavra. Ou seja, precisamos de reverência no coração, assim como precisamos de reverência física no local de adoração. O primeiro versículo que eu aprendi como criança de Abacuque foi: o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Isso ajuda até criança. E era muito joia para mim. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ora, é claro, o nosso envolvimento com a reverência litúrgica, cultica, ele não pode ser mínimo, ele tem que ser no máximo. Nós precisamos estar atentos àqueles que chegam depois do culto e como eles chegam. Aqueles que chegam na hora da oração, na hora da leitura da palavra, aqueles que estão adentrando, como eles adentram com seus filhos. Não pode, o pai está na porta e o menino já correu aqui na frente enquanto nós estamos lendo a Bíblia. Não pode de maneira nenhuma não haver um preparo, uma ideia de que eu vou chegar não num auditório, eu vou chegar numa assembleia de adoradores. Claro, e é necessário que a reverência do culto, como nós participamos disto agora, ela seja um elemento muito maravilhoso. Nós temos insistido em fazer uma comparação de que esse neoevangelicalismo, essa nova maneira do cristianismo apresentada numa forma terrível do neopentecostalismo, com estas formas estereotipadas vistas na televisão, esse culto extravagante, eles não têm um culto, eles têm uma celebração. Você não é convidado para adentrar num culto, você é chamado para celebrar, não sabemos o quê. De maneira que o som é tão alto, os instrumentos são tão estridentes, e de maneira que aquela ideia errada de que você está na presença de Deus, você tem liberdade. As pessoas chegam e elas podem gritar uma com a outra que não faz diferença.
E elas chegam e se atualizam, e conversam, daqui a pouco a mão está para cima, estão orando, estão fazendo gestos. E ali ela entra e sai, já fiz a minha parte, já cultuei, eu entreguei um culto individual. A solenidade do momento de adoração, ela não vai nos levar para isso. Ela vai levar para algo, como diz, racional. Tem o início do culto, tem a confissão. Nós invocamos um Deus que, ao ser invocado e ao ser percebido, traz para nós a convicção de quem nós somos. Tem o levantar para adorar, adoração. Tem o silenciar para ouvir a palavra. Tem a consagração, a bênção sobre a igreja que ouviu a mensagem. Então é claro que esses são elementos necessários. Contudo, é possível fazermos todas estas coisas sem que a reverência do coração esteja presente. E a reverência do coração, ela não acontece só aqui, ela parte para casa, porque eu vou reverenciar a palavra que eu ouvi. É por isso que ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Por isso que a nossa primeira afirmação é que há uma necessidade de que nós tenhamos uma reação condigna, correta, diante da palavra do Senhor Deus. Nós precisamos, para completar aqui, de reverência no coração. Nós não podemos nos assumir soberanistas. Nós não podemos dizer: eu sou reformado. E aqui eu prefiro aplicar nas fraquezas dos reformados do que em qualquer outro grupo, porque nós o somos. Ora, eu não posso dizer: eu sou soberanista, e aí tudo que é dito para mim da história do mundo não me afeta. Há uma indiferença em relação aos atos pecaminosos da minha própria casa, da minha comunidade, do meu estado, do Brasil e do mundo. Eu leio o meu jornal, e isto não traz uma convicção de uma reação reverente diante do Senhor Deus. Não são só os atos que estão acontecendo, irmãos. É um Deus que está agindo. Por isso que o verso 5, o verso, especificamente do verso 3 em diante, tem um autor muito querido que diz que o Senhor Deus está dizendo para Abacuque: leia o jornal. Leia o jornal. Você está perguntando sobre mim? Você participa de um culto onde você fica quietinho, mas não reverente, onde você fica em silêncio, mas não temendo a palavra. E agora, você em casa ousa perguntar sobre as minhas ações? Leia o jornal de maneira reverente. E aí ele vai dizer: olha o que está acontecendo nas nações, eu sou o sujeito das ações. Esse temor, ele tem que vir de fato, como diz aí a palavra do Senhor Deus. O texto que eu falei sobre leia o jornal é capítulo 1, verso 5. Dei uma virada aqui. Vede entre as nações, leia o seu jornal, olhai. E aí ele diz então nesse verso 5: maravilhai-vos, devanecei, porque eu faço uma obra tal. Então, primeiramente, o nosso coração nesta oração é levado para esta necessidade de ter uma reverência no coração, na mente. Que os nossos filhos saibam reverenciar o Senhor Deus quando das notícias dos acontecimentos que chegam a Ele. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Nós vamos ver aqui que em outras versões fica muito claro: eu estou tremendo, eu estou diante do poder, da manifestação da tua soberania, e eu tremo. Ele vai, no capítulo 3, aí, verso 16, dizer que a podridão entrou nos ossos dele. Ouvi e o meu íntimo se comoveu. Diante da sua voz, a sua voz, tremeram os meus lábios. Isto tem acontecido conosco.
Entrou podridão nos meus ossos, significa que este status de teólogo da soberania de Deus, que encara tudo assim de pé, não parece ser a melhor postura. Mas o status de um pai de família, que está aterrado e os filhos e a esposa pode ver os seus lábios tremerem, é mais condigno diante de uma pregação, diante da exposição do capítulo 1, que nós ouvimos aqui, diante da exposição do capítulo 2, entendemos com a mente, o coração foi reverente, ele então está sendo pastor, ele está dizendo, igreja, façam como eu fiz, não é boa a postura de vocês, eu sou o profeta, eu tenho ouvido a palavra do Senhor Deus, Ele tem falado comigo, mas eu tenho tremido no coração, tem havido dentro do meu coração uma reverência, um sentimento reverente, uma postura reverente em relação à palavra do Senhor. Eu ouvi, eu tremi. Tem uma versão na língua portuguesa de Portugal, uma versão popular que traduziu assim: ó Senhor, esse verso de número 2, as suas palavras iniciais. Ouvi falar daquilo que tens feito. Isso encheu-me de respeito para contigo. Daí a ideia da reverência no coração, sem desprezar a necessidade da reverência didática no culto público. E esta estrutura, portanto, do selar, dos interlúdios, ela faz com que nós ressaltemos ainda mais esta necessidade. É isto que o profeta quer ensinar para a igreja. Não coisifique as ações do Senhor Deus. Não leia o jornal, hoje mídias sociais, redes sociais, sem desprezar, sem ver o agir justo, santo, de juízo de Deus. Por isso, eu vou ousar ler o verso 3, para que você possa pensar no que está escrito nele. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. Sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O que isto significa para mim? Ousarei o verso 9: tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu feres a terra com rios. Que o nosso coração se incline a esta reverência santa, necessária da presença, do governo, do poder, da majestade. Ah, irmãos, o meu coração é tão irreverente. Não apenas na leitura, como vocês fazem, mas até no estudo da palavra ele não respeita. Até na preparação do sermão ele não se dobra. Como eu preciso desta reverência. De maneira que este verso 13, 14 e 15, como um interlúdio, como um selar, pode ser lido assim: tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas.
Isto está em muita sintonia com o desenvolvimento do capítulo 1, do capítulo 2, quando ele está fazendo nada mais, nada menos do que olhando para a história da redenção. Por isso, em segundo lugar, nós podemos entender que o compromisso pastoral, a intenção pastoral deste profeta, especificamente nesta oração, é também nos levar para o entendimento de que, diante de um quadro dramático e caótico, não podemos ficar desesperados. Esta é uma tônica neste salmo, a despeito de que ele descreva até o seu próprio sentimento de perguntas, a despeito que ele descreva até mesmo as suas ações diante do que está sendo colocado aqui, como nós vemos no capítulo 1, verso 12. Tu não és desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Mesmo que ele esteja se rebaixando, porque como um pastor pode ter perguntas dessa natureza? Como um profeta de Deus pode ainda estar perguntando sobre justiça, ou mesmo sobre o mal? Mas ele está cheio de esperança, desde o começo. Então ele nos leva a esta esperança, para sermos firmes, convictos de que o nosso Deus é o Deus da história da redenção. Ele vai citar os eventos do Sinai, ele vai citar os eventos do Êxodo, do Mar Vermelho. O coração dele está posto nisso, a fonte dele é a revelação histórico-redentiva de Deus. Como ele age na história, não apenas na minha vida, mas como ele age em toda a linha histórica. Por isso ele tem, no verso 3, a convicção de vislumbrar um Deus que está vindo do Monte Parã. A figura é exatamente esta do Monte Sinai, da entrega da lei, do Deus que arrancou eles do Egito e que agora no monte, na hora da adoração, vem ao encontro deles. Ele não está desesperançoso, ele sabe, ele conhece o poder, ele conhece a glória, ele conhece a santidade de Deus. Mas mais do que isto, de maneira didática, ele está levando esta comunidade da fé a se relacionar com a revelação do Senhor Deus aqui do capítulo 2, verso 4. O justo viverá pela fé. O justo vai estar diante das circunstâncias de fome, de escassez, de miséria, de sofrimento, de injustiça, não sendo levado ao agnosticismo, a negação do conhecimento de Deus, não sendo levado ao ateísmo, a negação da existência, absurda negação da existência de Deus. O justo vai estar sendo levado para as circunstâncias com a permissão do Senhor Deus, para que ele viva por sua fé, por aquilo que o Senhor Deus apresentou para ele como revelação objetiva, não como impressão da minha cabeça, aquilo que eu aprendi na escola bíblica. Cada história da Bíblia, o evento do Sinai está me levando não a Moisés, está me levando não às águas. A cena principal não pode ser só um mar aberto, a cena é eu ser levado para a grandeza de Deus, a redenção de Deus. Falha a sala da escola bíblica dominical se, ao lermos a história do êxodo egípcio, da saída do Egito, e as crianças apenas pensarem nas pragas, e apenas elas fizerem desenhos de uma praga, de duas pragas, sem que elas possam ser levadas à grandiosidade do poder, do governo e da glória de Deus. A história do Êxodo é para me levar à fé na pessoa de Deus, porque o justo
Ao contrário do soberbo, cuja alma não é reta nele, que vai caminhar para a negação do Senhor Deus na hora da crise, ele vai caminhar em fé sólida. Então esta oração diz para eles, no verso 3, Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo, capítulo 3, 3. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. E aí ele faz uma descrição, é dos sinais sim, mesmo que ele fale de pestes. Adiante dele vai a peste, a pestilência sempre os seus passos, segue os seus passos. Verso 6, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Você consegue pensar num Deus assim? Diante das vicissitudes, das dificuldades, dos problemas, da desesperança? No capítulo 20 de Êxodo, por favor, a descrição do cenário que está sendo evocada, trazida por Abacuque, é muito real. Êxodo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões. É esta imagem que está na mente dele. A necessidade seria que os nossos filhos ensinados sobre o Êxodo, sobre o Sinai, agora com 20 anos, 29 anos, 30 anos, casados, diante dos problemas, das dificuldades, eles possam vislumbrar esse Deus. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegante. O povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Eles possam ter temor reverente. Hebreus, descrevendo estes eventos aí, de Êxodo 20, 19, que acabamos de ler, o autor aos Hebreus coloca as palavras ainda mais vívidas aos Hebreus, no capítulo 12, verso 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável. Você entende a experiência que eles tiveram? Fogo palpável. Esta foi a sensação da descrição que eles fizeram daquele momento. A presença de Deus é assim. E a ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais. O Senhor disse para ele, vou fazer uma obra tal. E ele lembrou que no Sinai, eles ouviram palavras tais, que quantos os ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. Não apenas o temor, mas o despreendimento de podermos ter esperança num governo justo, santo, de um Deus poderoso, maravilhoso. E é por isso, queridos, que a oração desse homem não pode ser diferente. É por isso que ele vai estar dizendo, aviva, Senhor, a tua obra. É por isso que essa expressão difícil de ser entendida, porque se ele está perplexo diante do juízo que vai ser manifestado, ele estaria então dizendo, Senhor, cumpra o teu juízo. Ou num outro entendimento, tentando entender a palavra, ele estaria dizendo, Senhor, se compadece da realidade, da compreensão da igreja, aviva o entendimento da igreja, para entender estas obras, seja qual for. Esse homem está cheio de esperança e ele quer que a comunidade do pacto, mesmo alarmada diante do que vai acontecer, o juízo de Deus é muito real e sério. A ausência, a desobediência, a idolatria, o afastamento de Deus é muito sério e precisa ser tratado. Mas ele está dizendo, aviva a tua obra. Numa tentativa de explicar isso em termos mais simples,
eu tenho recebido pessoas ao longo destes 28 anos de trabalho integral no ministério, alarmadas com as suas próprias circunstâncias, mas nada se compara a uma menina de 18 anos, que em desobediência ao seu pai, está grávida. O desespero dessas pessoas quando chegam é tão patente que elas estão emagrecidas, com os olhos inchados. Elas estão alarmadas consigo mesmo e com o resultado do seu próprio pecado, com a possibilidade das consequências serem piores do que ela já imaginou. Espero que isto de alguma forma ajude. E então, diante do aconselhamento, o pastor dizer: eu tenho medo do meu pai, eu tenho medo do que vai acontecer, da igreja, como eu vou enfrentar e tal. Senhor Deus, o pastor dizer: Senhor, cumpra a tua obra. Você veio aqui para eu dizer para você que a consequência do seu pecado vai te achar. E nós temos visto pessoas desfalecendo como desmaio diante de uma realidade dessa. Não ouviu a voz, não aceitou o conselho. Enquanto nós estávamos dizendo: não sai com esses rapazes, fica por aqui, você desdenhou. Agora não quer encarar a igreja, a comunidade e a família. Agora não tem como disfarçar, porque a gravidez é evidente. Portanto, a ideia é muito drástica, mas o coração deste homem quer ensinar esse povo a olhar para Deus e dizer: Senhor, aviva esta obra tal que o Senhor vai realizar, executa no decorrer dos anos, nos nossos dias, essa é a ideia, no meio do nosso tempo. É um profeta de verdade. Ele não está profetizando algo que ninguém vai poder conferir com ele. Ele diz: vai acontecer na nossa época. Mas a oração dele está correta, e ela é cheia de esperança, quando ele sabe que a promessa que o justo viverá pela fé nestes dias, de maneira que ele diz: mas na tua ira, santa, justa e correta, lembra-te da misericórdia. E o aconselhamento então ele terminaria aí: vai, filha, vai ser pesado, o teu pecado te achou e as consequências serão doídas, e Deus é justo no que Ele está fazendo, mas Senhor, dá misericórdia para ela. Ele tem esperança, portanto nós precisamos estar cheios de esperança. Essa comunidade precisa aprender com o seu pastor a ter um coração reverente, mais do que o aspecto físico, tão quanto da solenidade do culto, mas precisa também, diante desses quadros dramáticos, da leitura correta, do juízo de Deus, do avanço da pecaminosidade no mundo, sabermos que diante dessas consequências, não apenas no âmbito geral, mas pessoal, Deus vai nos achar e Ele pode usar de misericórdia para conosco. O que eu vou fazer se eu tenho negligenciado o cuidado com a minha família? Você vai colher os frutos. O que eu vou fazer se eu não tenho alimentado a minha mente direito e então eu sou um soberbo que questiona as pregações e está diante do Senhor Deus fazendo afirmações como se Ele fosse o meu, permitam-me, parceiro, como se Ele fosse um igual a mim, como se Ele fosse o meu pai, a quem eu desrespeito? Ele está dizendo: admita o poder, a autoridade legítima e clame por misericórdia. É nesse sentido que a diferença entre o crente e o soberbo é muito bem estabelecida.
A alma dele não é reta nele, e Deus sabe. Ele está no palco, o justo não está na evidência, mas viverá pela sua fé. Portanto, nós precisamos, diante dos quadros, das demandas, dos problemas dramáticos e caóticos, não perdermos a esperança e orarmos confiadamente ao Pai nosso que estais nos céus. Esta é uma estrutura muito similar à oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, aviva a tua obra no decurso dos dias. Mas o Senhor é o nosso Pai. De maneira que esta palavra escolhida por Abacuque, ela é interessante, porque é uma palavra típica na língua que ele escreveu para misericórdia. Contudo, ele escolheu uma variante que aponta para a piedade, para a compaixão. E a figura dessa variante, ela é retirada do contexto familiar, a piedade, a compaixão do contexto familiar. Naquela condição em que um pai está disciplinando o seu filho e ele se compadece dele. É isso que ele está orando aqui. A sua disciplina é correta, Senhor. O Senhor pode e deve fazê-la. Mas tem misericórdia de mim. E o pai, ele não vai matar o filho, mas vai fustigá-lo. Não ao ponto de matá-lo. Porque a sua alma não é reta nele. Então, a mãe, ou prefiro a figura do pai, amoroso, disciplinando o seu filho, e ao mesmo tempo se compadecendo dele, e dizendo, você vai sair da disciplina vivo, tenha certeza disso. Não sei se essa informação ajuda as crianças, mas ao longo do tempo, nós vamos sair das disciplinas vivos, indubitavelmente. E a razão de nós sairmos da disciplina vivos é por causa da compaixão dos nossos pais, amorosa. Então, se eu soubesse disso quando eu era pequeno, eu tinha menos pavor, eu correria menos da mamãe. Na nossa casa, a gente tentou ensinar isso, e a gente dizia para as nossas filhas, entra no quarto, leva a ripinha e coloca a roupa de disciplina. Essas 3 ações, era difícil para algumas delas que tinham ansiedade, porque elas achavam que a coisa ia ser muito alta. Então, nós iríamos abrir a porta, eu ou a mãe, íamos dizer, ok, nós e o teu pecado. E aí, a ripa no bumbum ardendo forte. Isso dá proibição, né, no negócio por aí, mas vamos lá. O que acontecia era de que elas tinham que ter certeza de que mal nenhum ia acontecer a elas, além de uma disciplina firme. A vida delas estava garantida, como eles não querem fazer essa interpretação na vara bíblica. Porque eu era o pai, e eu não estava lá para matá-las, mas eu estava lá para ajudá-las. Então essa ideia desta palavra, na tua ira, no teu ato disciplinador, lembra-te, permanece com a mente voltada para a misericórdia. Ela enaltece a esperança, ela enaltece a compreensão de uma relação pactual, amorosa, do Deus do pacto, do Deus da aliança. De maneira que nós completamos em alguns minutos com a terceira afirmação. Que o Senhor Deus nos conceda a graça, em último lugar, de manter uma disposição piedosa para entender, aceitar e agir em louvor ao Senhor Deus da graça, do Senhor Deus da graça, melhor. Refazendo, que o Senhor Deus nos ajude a manter uma disposição piedosa para entender, aceitar e agir em louvor do Senhor Deus do pacto. É assim que nós completamos este capítulo 3, dizendo que se há uma necessidade, sim,
de temor reverente no coração, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto em tremor, que há uma necessidade, sim, de estarmos esperançosos, orando, Senhor, tem misericórdia paterna de mim. Como nós lemos aqui nas Escrituras, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia, mas nós também podemos ter e devemos buscar no Senhor uma disposição piedosa para entender, para compreender, para aceitar, e então podermos dar resposta, então agirmos em louvor do Senhor Deus do Pai. Verso 16 ele diz: ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ele não apenas demonstra esta piedade em ouvir, mas em entender a circunstância. Há coisas que vão ser para nós muito difíceis de serem entendidas, e há um número delas na minha vida e na minha casa, no meu relacionamento marital, de maneira pessoal e também no nosso relacionamento familiar. Há coisas que eu não tenho entendido ainda hoje. Contudo, há outras que o Senhor Deus nos deu ouvir, ver, presenciá-las em silêncio, até que o entendimento viesse. Essa ideia, ela aponta para o caráter de um Deus santo e maravilhoso, a semelhança pequena de um pai que, sendo amoroso, dá a oportunidade do seu filho questionar, ou ele explica para o seu filho as razões da disciplina. Amorosamente ele diz: é por isso e por isso. Tudo certo? Está aqui na Bíblia. Pode executar a disciplina? Pode. Mas esse pai, diante de um filho questionador, que diz não, porque não foi assim, ele vai dizer: ó, não comente mais. Geralmente, quando são dois filhos e a demanda entre eles, ó, aqui é o papai que vai arbitrar. Acabou. E o filho, então, tentado a fazer aqueles olhos que o corvo vai arrancar. Vocês lembram bem, né? Aqueles olhos que viram quando a gente está reclamando do pai. Ele diz: não, meu pai vai resolver. Então, em silêncio, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor Deus não precisa explicitar todas as coisas, Ele não precisa se explicar em todos os seus atos. A nossa esperança, a nossa reverência no coração vai nos levar a entender, esperar até entendermos e podermos em todos os momentos, mesmo no não entendimento, mesmo no silêncio, louvar ao Senhor. Esta ideia do silêncio, ela está presente lá em João, tentado para falar de João, mas não. O céu vai, a terra toda lá, o ambiente todo vai ficar em silêncio diante das taças, dos selos que serão abertos. Mas Sofonias, que está bem perto aqui, o outro profeta depois de Abacuque, no capítulo 1, usa a seguinte expressão no verso 7. Cala-te diante do Senhor Deus. Sofonias 1:7, depois de Abacuque. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Pouquinho depois, Zacarias, Sofonias, Ageu,
Zacarias. Agora, no capítulo 2, ele encerra a terceira visão dele, dizendo: cale-se, verso 13, 2:13. Cale-se toda a terra diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. É algo que nós precisamos aprender. Uma disposição piedosa. E às vezes nós temos que elogiar um filho, dizendo exatamente isso. Eu quero louvar ao Senhor, filho, porque na hora da disciplina você ficou quieto, não questionou. Eu sei que você não entendeu tudo o que eu fiz. Nós já retiramos uma filha da escola. E na sala da coordenação, os coordenadores estavam questionando por que o senhor vai tirar da escola. E eu podia dizer para eles, porque esta é a melhor ação minha. Mas o senhor não acredita na educação que o senhor deu? Não. E aí a coordenadora, assustada, disse: o senhor não acredita no que o senhor ensinou? Não. A educação não redime. E então ela deve sair. Já tivemos que tomar outras decisões ao longo da vida em relação a nossas filhas, que tiveram que ficar caladas, até entender depois. E Deus não pode fazê-lo? Devo aguardar em silêncio. Aguardemos em silêncio, com disposição piedosa, para entender, e vai ser entendido, e então podermos também, juntamente, na mesma sequência do que fizemos antes, continuar, é isso que eu quero dizer, louvando ao Senhor, adorando a Ele. É aí que o verso 17 fecha essa oração didática, pastoral, levando esse povo, essa comunidade do pacto para um nível de piedade bem alto, ainda que, e esta deve ser de fato a nossa postura: Senhor, passa de mim este cálice, sem que eu beba, contudo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as oliveiras sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, a alegria, o louvor, a adoração, a exultação no Deus do pacto, Deus da minha redenção, Deus da minha salvação. E no verso 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Que o Senhor Deus nos abençoe com muita graça. Porque havia demandas e perguntas, mas não queixa blasfema, nem insultos para Deus. Eram perguntas piedosas. Porque mesmo diante de falhas no nosso lar, o juízo de Deus sendo necessário, nós podemos pedir misericórdia. E esse homem então nos lembrou que nós devemos ter uma reverência no coração, que nós devemos estar esperançosos, confiantes de que o justo viverá pela sua fé, e que nós devemos ter uma disposição para entender e aceitar e poder responder com louvor, com adoração ao Deus do pacto. Que Ele nos abençoe. Orar e impetrar a bênção. Senhor Deus, Pai Santo, Pai nosso que estás nos céus, ainda que não entendemos tudo quando nós dizemos santificado seja o teu nome, contudo, temos entendido que o profeta nos ensinou e ensinou a comunidade dele a dizer: aviva a tua obra. Contudo, Pai, mesmo sem entender todas as coisas, ajuda-nos a termos uma reverência no coração diante da tua palavra, mais do que no
no culto presencial. Também, ó Pai, ajuda-nos a depositarmos toda a nossa esperança e confiança nas promessas pactuais, no compromisso pactual da aliança, que o Senhor é o nosso Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Ajuda-nos a confiarmos que Tu és um Pai amoroso e que o justo vai viver por sua fé. Ó Deus bendito, dá-nos a graça de entender as coisas piedosamente, com uma disposição piedosa, que redunde em louvor e glória, em adoração para o Teu nome. Assim nós oramos, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.